Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Hoje eu quero responder algo que é muito comum nós sermos questionados aqui, que é sobre o perfil do cliente que contrata um advogado a partir de ações de marketing jurídico. Sejam elas em redes sociais, em Google, YouTube, compra de palavras-chave, whatever. O que é importante você ter em mente? Muito se fala, marqueteiro fala muito sobre persona, a gente fala aqui um pouquinho sobre job to be done, que eu não vou me aprofundar muito nisso e vou simplificar para ficar fácil para você, como advogado, ter esta percepção de qual é o cliente, a partir de 3 principais características aqui. Vamos lá? Bom, vamos discorrer um pouquinho sobre esses 3 perfis diferentes. Eu tentei trazer de forma muito óbvia para você poder compreender, tá? Mas depois eu vou, a partir de cada um deles, explicar como você identifica, como é que você faz isso na prática, certo? O primeiro perfil, que é o mais interessante, que é o que mais pode gerar resultado para o seu escritório, é o cliente que tem o problema e que pesquisa por solução. Mas aí vem aquela pergunta, aonde ele pesquisa? Como ele pesquisa? Isso é o que mais importa. É muito comum o erro de lidar com esse cliente, as escritórios que a gente acaba vendo fazendo o próprio marketing, é que geralmente os advogados falam sobre aquilo que eles querem e não sobre aquilo que o cliente está procurando, certo? Então como é que você faz para identificar? Eu vou te dar aqui uma ferramenta que é disponibilizada pelo Neil Patel, que é um dos grandes nomes do SEO, um dos grandes feras do Google nível mundial, e ele disponibiliza um plugin que você pode instalar no seu navegador. Então, o que você vai fazer? Você sabe lá que você tem um problema no escritório que você resolve, por exemplo, demissão justa causa, tá? Seja a favor do reclamante ou do reclamado. Você vai colocar esta palavra e este plugin do Neil Patel, ou até mesmo pelo site, ele vai dizer para você, vai te dar uma lista de perguntas, de formas de pesquisa que as pessoas estão fazendo relacionado àquela palavra. Por exemplo, existe uma pesquisa que é bem clássica dentro desta combinação de palavra-chave, que é o que pagar na demissão por justa causa. Então, se eu sou um advogado que trabalho, que atuo para o reclamado, essa palavra me interessa. E a partir deste termo, que está lá comprovado, termo de pesquisa que as pessoas estão utilizando, que eu identifico o meu público-alvo. Então, na hora de eu direcionar para uma campanha, na hora de eu fazer a compra de uma palavra-chave, na hora de eu fazer uma publicação no Instagram, por exemplo, eu vou utilizar esta combinação e vou falar com este público, certo? Então, este cliente certamente é o cliente mais interessante, mas toma cuidado para não cair nesse erro. Para isso, utilize informações sólidas, informações já existentes. Através desse plugin do Neil Patel, você vai conseguir essas respostas, legal? O segundo cliente é aquele cliente que tem o problema, mas que não pesquisa, ou seja, ele sabe que uma hora aquele pepino vai explodir, mas ele não está pesquisando, né? Então a gente costuma dizer que dentro de um funil, esse cliente está no momento de compra, o número 1, porque ele está preocupado, né? Eu costumo dizer que quanto mais tirar o sono, quanto mais aquele problema tira o sono do cliente, mais rápido ele tende a tomar uma ação. Então ele está suscetível a contratar um escritório que atenda às necessidades dele e que ele acredite que realmente vai conseguir resolver o problema que ele tem. Já esse cliente que não pesquisa, ele é um cliente vulnerável, mas não tanto. Ele precisa ser convencido de que ele precisa antecipar, né, a solução para aquele problema, de que ele precisa começar a pensar sobre aquilo, porque aquilo pode explodir. Então, o que é que você deve fornecer para ele, né? Primeiro, você vai fazer a mesma pesquisa, você vai usar as mesmas palavras-chave, de acordo com a área de atuação do seu escritório, para identificar se existe algum indício de pesquisa. Se não existir nenhum indício de pesquisa, o que é que você vai fazer? Vai procurar, a partir dos problemas que você sabe que podem existir, certo? Vai mapear esses problemas pela sua experiência e vai começar a produzir conteúdo, impulsionando, por exemplo, nas redes sociais, para este perfil de cliente, para tentar impactá-lo, de maneira que ele, tenha uma percepção de que aquilo pode se tornar muito maior do que já está ou do que realmente é, certo? Então, isso é uma forma de você atuar com um cliente que não pesquisa. Mas posso te garantir que a hora que você utilizar as palavras-chave e fizer uma ampla pesquisa, você vai identificar muitas combinações de perguntas, de palavras-chave que vão remeter a este problema que você está se propondo a resolver. Legal? E o terceiro e último cliente é o cliente que nem sabe que tem o problema. Vou pegar aqui assim, um exemplo, né? Tributário. Existe muito a restituição, os advogados tributaristas têm muitas teses super interessantes de restituição tributária. Muitas empresas, inclusive de médio, grande porte, não sabem que tem aquele direito, não sabem que estão pagando, recolhendo aquele tributo, inclusive indevidamente. Como é que a gente trabalha esse tipo de cliente? Não tem segredo, né? Você precisa provocar ele. As redes sociais servem um pouquinho para isso, para impactá-lo. Então a mesma coisa, você vai pesquisar novamente na ferramenta, provavelmente você não vai identificar muita pesquisa tão óbvia, né? Porque ele não sabe
que ele tem aquele direito, né? Ou o inverso, né? Que ele foi notificado de alguma forma. E aí, a partir disso, você vai mapear, vai usar as palavras-chave que a gente ensina em cursos aqui, né? Para você despertar a curiosidade dele. Então, por exemplo, puxa, já pensou se eu pudesse, nesse momento, né, de crise, obter um crédito a partir dos impostos, né, que eu tenho direito em função de um recolhimento que eu fiz no passado e que eu não tenho mais o porquê recolher, ou que eu fiz indevidamente? Tem várias formas de você construir isso de maneira que seja ético, consultivo e orientativo, que é o que pede o Código de Ética, certo? Informação, essa é sempre a base. Então você não pode simplesmente fazer uma chamada como essa e sair impulsionando, e sair tentando captar cliente a partir disso. Você pode provocar e entregar o ouro, entregar realmente a informação com base na tua chamada. Então entregar o porquê daquilo, a resposta para aquilo e deixar o cliente à vontade no momento em que ele achar que deve fazer contato com o seu escritório. Então eu quis traduzir de maneira bastante simplificada essas 3 características. Não dá nem para dizer que é uma persona, que persona é um pouco além disso, tá? Mas que são 3 perfis de maneira simplificada para você compreender qual é o seu perfil de cliente. Porque naturalmente, cada um desses clientes tem uma velocidade de decisão, de contratação, né? O cliente número 1 vai contratar mais rápido. Quanto mais ele estiver perdendo sono em função daquele problema, mais ele tem uma tendência de realmente contratar os seus serviços e procurar. E para finalizar, eu queria compartilhar contigo que a gente tem vários social medias, como são chamados, gestores de redes sociais, que são especialistas em produzir conteúdo para publicar nas suas redes sociais a partir desta lógica. A gente ensina para eles e disponibiliza gratuitamente para todos os advogados através dos nossos canais. Vou deixar o link aqui para você poder acessar um curso específico para gestão de redes sociais e também para você posicionar seu escritório na primeira página do Google. Então dá uma olhadinha lá, que a gente tem esses social medias e eles trabalham de forma conectada com a Trimind e podem atender o seu escritório. Tá? Dá uma olhadinha em como funciona isso através dos links aqui que você vai gostar bastante. Combinado? Não esquece, deixa o seu comentário, a sua crítica. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!